Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de caso falando sobre ecossistemas de ERP. Eu sou Mauro Oliveira e vou conduzir essa aula contigo. Bem, visão geral do caso que nós vamos estudar. O foco é uma escola profissionalizante chamada Ed Silver. Tá? Então vamos falar de um centro educacional. Ela fica localizada no Rio de Janeiro. Quando falamos de ecossistemas de ERP, é importante falarmos da localização, que algumas coisas podem mudar em relação à localização. Recursos que tem no Rio de Janeiro podem não ter, por exemplo, no Acre. Então é importante nós falarmos sobre isso. Ela atua no segmento de design, web design e programação. Essas são as linhas de produto que a Ed Silver trabalha. Trabalha com treinamentos online, presenciais e combinados, os combos, que é uma composição de presencial mais online. Tem um RP verticalizado, implantado há 5 anos. RP verticalizado é o RP que está direcionado para aquele segmento, a área educacional. Bem, e qual o problema que os gestores perceberam? Eles perceberam que o RP não está à altura dos desafios atuais e futuros da empresa, mas não querem trocá-lo. Ou seja, eles querem que seja trabalhado em cima do ecossistema de RP e não no RP em si. Eles não querem passar por um processo de seleção de RP, de novo, uma implantação. Querem manter o RP que tem, mas alavancar com o uso do ecossistema. E o que eles estão propondo como solução? Contratar uma consultoria para fazer um diagnóstico do RP, bem como dar uma direção das ações a serem tomadas. Então, esse trabalho que nós vamos fazer agora é o resultado dessa consultoria, certo? Então, eles notaram que tinha um problema, o problema estava na operação deles e que não queriam trocar o RP para isso. E contrataram uma consultoria para analisar melhor a situação e fazer um diagnóstico. Eles passaram algumas informações mais detalhadas. Quais foram? Primeiro, os cursos profissionalizantes, com foco em design, web design e programação. Isso nós já falamos. A Ed Silver tem uma estrutura própria com 10 salas de treinamentos e de gravação de aulas também. Tá? Já falamos também que está localizada no Rio de Janeiro. E agora ela tem mais uma informação nova. Ela tem 15 funcionários, centenas de professores contratados por demanda, uma base flutuante de 1.000 a 2.000 alunos ativos e gera um faturamento médio anual de 6 milhões de dólares. Essas são as características que a Ed Silver tem. E complementando, que nós falamos anteriormente, ela trabalha com treinamentos combinados. Atualmente esse é a melhor fonte de renda para eles. Mas a tendência é que os treinamentos online ganhem mais peso no resultado da empresa. Vamos conhecer um pouquinho mais a Ed Silver. A Ed Silver tem uma estrutura com um diretor, uma diretoria, são 15 funcionários que nós falamos, distribuídos numa gestão acadêmica, uma gestão administrativa financeira, uma gestão comercial. Abaixo da gestão acadêmica tem uma secretaria, então a gestão acadêmica cuida dos produtos, dos professores, a secretaria interage com os alunos, junto com a recepção também, que está abaixo do administrativo financeiro, e uma área financeira e administrativa separadas. No administrativo, a área de informática também está dentro dessa área, de TI. E uma gestão comercial, que promove todas as vendas da empresa. Antes de realizar o diagnóstico, a diretoria da empresa passou algumas informações. Quais foram? O RP implantado é o Client Server XXPO. É um nome fictício também de RP. Eu criei esse nome. Que é verticalizado para a área de educação e está implantado há 5 anos. O que é o fato de estar implantado há 5 anos tem a ver com o processo? Indica que já está maduro. Já tem uma maturação da implantação dentro da empresa. Então, esse sistema não está em ambiente de teste, ele já está bem consolidado. Os módulos do XXPO que são implantados são produtos, vou definir quais são os treinamentos, a área comercial, a gestão dos treinamentos, a operação das salas, professores, quem está dando aula onde, o financeiro e o administrativo. Então, esse sistema já entrega
processos de negócio em todas essas áreas. E eles têm também um AVA, um ambiente virtual do aluno, que é um sistema especialista de outro fornecedor, que está trabalhando de forma integrada, né, com o XXPO, através de transferência de arquivos. A direção da empresa também passou mais uma informação, né, que são os pontos considerados como críticos. E quais foram esses pontos? Eles consideraram crítico para o negócio os riscos na administração financeira. Ou seja, eles estavam tendo problemas na administração financeira, no contas a receber, no contas a pagar, e está tendo riscos que eles gostariam de ser minimizados. Eles perceberam também, né, que precisam de ter meios melhores para administrar a vida dos alunos. Então, todo o relacionamento com o aluno, eles querem melhorar isso. Também perceberam que precisam de meios para reformatar processos mais facilmente. Eles têm uma dinâmica de operação que muda constantemente um ou outro fator de trabalho. E o XXPO, que é o RP deles, não tem um recurso para facilitar as mudanças de processos. E eles querem também ter meios para vender mais e de forma mais fácil. Certo? Essas foram todas as informações que a direção da empresa passou para a consultoria. Então a consultoria agora vai começar a desenhar um diagnóstico do RP e do seu ecossistema, né, e vai trabalhar em cima dele. Como é que o diagnóstico vai ser feito? O diagnóstico vai ter um desk study, que vai ter um pacote de perguntas que vão ser enviadas para as pessoas-chave da empresa. As pessoas-chave vão responder essas perguntas e o diagnóstico vai ser preparado com base nelas. O Desk Study também vai estudar detalhadamente os contratos de prestação de serviços, né, e as informações recolhidas na etapa anterior das perguntas. Depois disso, vai ser feito levantamentos, né, na área, através de visitas, né, analisando as situações técnicas e operacionais. Depois desse levantamento, será produzido um relatório, né, onde vai ter um apontamento de todos os pontos relevantes, né, e um pacote de ideias de minimização de riscos e aproveitamento de oportunidades. E no final, vai ser um fechamento com uma reunião de debate do relatório. Bem, esse é todo o diagnóstico que essa consultoria fictícia foi contratada para fazer nesse estudo de caso. Nós vamos trabalhar nesse estudo somente em cima do relatório. Então eu vou comentar com vocês os pontos relevantes que foram localizados no diagnóstico, né, separando em grupos conforme os ecossistemas de RP. Então, nesse caso, eu separei alguns grupos, os 5 grupos de trabalho. Quais são? O primeiro grupo é de infraestrutura de TI. Então, nesse grupo, o que foi localizado no diagnóstico? Foi localizado ali na EdSilver que está tendo uma performance muito baixa das estações de trabalho devido a problemas de rede. Então, eles nem apontaram, né, como crítico a questão da produtividade, né, mas foi localizado no diagnóstico que a rede, que faz parte do ecossistema de RP, está tendo um problema significativo que está fazendo a performance baixar. Então, quando você trabalha em rede, você tem que mapear a parte lógica e física da rede e monitorar isso constantemente. E eles não estavam fazendo isso. Estava tendo problemas de produtividade. Também foi notada uma performance baixa do uso do RP nas estações de trabalho devido à especificação inadequada do servidor de aplicação. Ou seja, o servidor, que é um XXPO, é um RP client-server, ele precisa ter um servidor muito bem especificado para ele, né? Então ele tem que ter os seus parâmetros bem azeitados ali. E o servidor não estava apropriado para o trabalho. Então, mais um item que reduzia a performance do pessoal dele. Então, foi aconselhado que ele revisse o seu servidor, comprasse outro, ajustasse o servidor, etc.
Foi também notificado falhas básicas no processo de backup e recovery. Isso é um risco enorme para a empresa. E muitas empresas têm esse problema. Muitas empresas, quando eu faço diagnóstico nas empresas em geral, eu encontro problemas de backup e recovery nelas, né, nas pequenas e médias empresas. Então, foi notificado nesse diagnóstico um ponto de risco, né, que eles não estão fazendo apropriadamente backup e recovery dos dados. Também foi notificado na infraestrutura que as integrações necessárias, que nós falamos anteriormente, né, que o XXPO tinha que se integrar com o AVA, né, o ambiente virtual do aluno, e estava sendo feito através de arquivos, mas foi notificado que as integrações necessárias são facilmente disponíveis na nova versão do RP. Então, eles estavam com uma versão anterior do RP, não estavam trabalhando com a última versão, e nas últimas versões já tinha uma ferramenta de integração facilitada. E mesmo assim, eles estavam continuando a usar, né, a transferência de arquivo, que não é um recurso muito confiável. Okay? Então, temos mais um ponto aqui no ecossistema de RP que pode trazer uma vantagem para a Ed Silver. Bem, agora vamos falar mais um pouquinho de infraestrutura, que vimos também que ela está sem ambiente de teste do RP. Então, o ambiente de teste não existe. Não existe. Então, como é que ele vai trabalhar os versionamentos do RP, mudanças no banco de dados? Como é que ele vai testar isso se ele não tem ambiente de teste? Muitas empresas não têm ambiente de teste. Muitas empresas trabalham completamente no escuro, acreditam que o produto que a Soft House está entregando está correto. Mas isso não é verdade. Também no ambiente de teste você pode fazer uma série de ações, como testar parametrizações, fazer simulações, etc. Então, eles não tinham ambiente de teste e foi solicitado para que fosse criado. Foi notificado também que ele tinha um licenciamento muito bom do servidor de banco de dados. O que isso quer dizer? Ele tinha recursos que ele já tinha pago por isso, né? Já tinha colocado investimento nisso, botou dinheiro para bons licenciamentos do banco de dados e não estava usando esses recursos. E ele estava precisando usar. Ele tinha algumas necessidades, né, como trabalhar mineração de dados, né, que ele poderia utilizar ali no banco de dados, né, e aprimorar, por exemplo, seus processos comerciais. Então, foi notificado isso também. Durante o diagnóstico, foi percebido que não tinha nenhuma preocupação com a segurança da informação. Uma escola profissionalizante, ainda mais que trabalha com web design, com programação, né, você tem muitos alunos trabalhando ali com computadores. E quando você não tem nenhuma preocupação com segurança, né, é muito provável que você tenha problemas significativos nesse tema. Então foi aconselhado no diagnóstico que uma série de ações de segurança da informação fossem tomadas, né, que eles começassem a se preocupar com isso. Eles só tinham contingenciamento dos links de internet. Ou seja, se um link de internet caísse, o outro também era acionado, né? Ou, na realidade, trabalhavam de forma compartilhada também. Eles tinham mais de um link. Entretanto, foi percebido que eles poderiam contingenciar o servidor facilmente. Então, foi solicitado um contingenciamento mais amplo das operações do RP, através dos servidores de aplicação e de dados. Os sistemas operacionais das estações de trabalho precisavam ser atualizados e parametrizados. Eles estavam utilizando sistemas operacionais que não estavam gerando a performance apropriada também. Além disso, tinha vários momentos que aconteciam travamentos, né? E eles pensavam que o problema estava no RP, e não estava, estava no sistema operacional das estações de trabalho. Então, uma série de travamentos que estavam culpando o RP por isso, e era da infraestrutura de TI deles. Okay? Esse é o primeiro ponto do ecossistema de RP, um primeiro pilar dele. E nota que nós já falamos sobre vários aspectos relacionados à performance, segurança,
né, e pontos de risco para a operação da empresa. Agora vamos falar sobre o segundo pilar, que são os softwares. Nesse ponto, foi percebido no diagnóstico que o contrato de manutenção e suporte está com valor maior do que devia. Você se lembra que, ao preparar o diagnóstico, eu fiz um desk study e que eu peguei os contratos para avaliação? Então, no desk study, foi notado que o suporte e manutenção foi corrigido por percentuais maiores do que o que estava no contrato. Ele estava pagando a mais indevidamente. Foi identificado também softwares embarcados no banco de dados capazes de gerar excelentes ações de workflow e sequenciamento de alerta. Essas funções dentro do banco de dados, que já tinha sido contratado, né, contratou um licenciamento muito bom, ele pode gerar melhorias no processo facilmente. Quando você coloca workflows e alertas, as operações ficam muito mais fluidas. Então, ele já tinha esse recurso dentro da empresa, já estava pago por isso, né, e não estava usando. Ele nem sabia que tinha isso. A empresa nem tinha essa noção que já tinha esse recurso dentro dela. Foi visto também que foi levantada a necessidade de disponibilizar um aplicativo mobile para os alunos, sendo que o fornecedor de RP tem um parceiro para isso. Então, ele já tem um aplicativo validado para trabalhar com XXPO, já está integrado, né, e está com preço de mercado bem razoável. Aquele ponto que eles colocou logo no início, que queria melhorar as vendas, o relacionamento com os seus alunos, né? Com esse aplicativo, ele vai conseguir isso. E ele não tinha a menor ideia de como fazer, né? E já tinha a solução pronta com o fornecedor. Bem, foi identificado também que a escola já tinha comprado uma ferramenta de Balance Scorecard, mas que nunca utilizou e nem implantou. Em algum momento da história da empresa, da Ed Silver, alguém comprou um projeto de Balance Scorecard. Balance Scorecard, né, é uma técnica muito interessante, né, para você gerenciar os seus negócios através de um painel de indicadores que cria uma sinergia entre eles. Ou seja, eu não vou ver somente se eu estou numa posição financeira favorável, mas eu vou combinar também como é que estão meus processos, a minha marca, uma série de outros fatores, e eu vou ter um balanceamento dessa pontuação. Essa técnica é suportada por sistemas, e ele já tinha comprado o sistema e toda a implantação, todo o serviço, só que nunca fez isso. E ele estava precisando disso para melhorar a sua administração. Então eu já tinha pago por isso e nunca atualizou. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Quando você começa a fazer diagnóstico nas empresas, né, principalmente quando começa a analisar o ecossistema do RP, né, você vai encontrar muita coisa que a empresa já investiu e que nunca utilizou. Certo? Continuando na linha de softwares, né, no diagnóstico, foi evidenciado a necessidade de construir ou comprar algum sistema de mercado para trabalhar com e-mail marketing, de forma integrada com o RP. Bem, existem muitos serviços, né, de e-mail marketing no mercado, e muitos serviços muito bons até, alguns muito bons. Mas uma escola, em geral profissionalizante, emite muitos e-mails. E-mail marketing costuma ser uma ferramenta muito utilizada por ela, né? Então você pode pegar produtos de mercado que vão integrar com o seu RP através do banco de dados, né, e trabalhar o e-mail marketing muito melhor, ou, né, analisar serviços que sejam integráveis com o seu RP. Então ele estava trabalhando com e-mail marketing, mas não estava trabalhando de forma integrada com o seu RP. E durante o diagnóstico foi levantada uma série de possibilidades para ele. Também foi visto que traria grandes benefícios para a empresa se adotasse um BPMS, Business Process Management System, integrado ao RP. Esses BPMS têm alguns até gratuitos muito bons,
para você trabalhar. Dá uma flexibilidade enorme na camada de negócios do ERP. Ou seja, eu posso criar processos, modificar processos muito facilmente. Você vai ter um investimento para implantar isso. Você vai ter um investimento para entender como é que é a modelagem de processos nesse nível. Pode ser interessante você usar o workflow do banco de dados, que também já está pago, e trabalhar com ele. Mas no BPMS foi notificado que, de acordo com a dinâmica da Ed Silver, essa ferramenta pode ser a mais adequada. E como existem ferramentas gratuitas e serviços bem acessíveis, então foi sugerido no diagnóstico que ele pegasse esse software de produtividade, que é o BPMS, e aplicasse em cima do seu RP. Ou seja, ele não precisa trocar o RP para trabalhar com o BPMS. Ele pode trabalhar nos processos combinando BPMS com o RP dele. Foi identificado também a necessidade do serviço de customização do RP e no site e no blog, para aproveitar melhor todas as interações online com os alunos. Então, ele já tem um site e um blog, e precisa de uma série de customizações e integrações para pegar esse site e blog e virar como se fosse um anexo do RP. Ou seja, tudo que um aluno ou potencial aluno navegar pelo site, pelo blog, o RP vai começar a entender isso, armazenar as informações e fazer análises com elas. Okay? Então, com o uso de algumas customizações e integrações, isso vai ser possível para a Ed Silver. E com isso, termina o segundo pilar do ecossistema de RP. O terceiro pilar são os hardwares. Em questão de hardware, só foi notificado um ponto. Algumas estações de trabalho estavam precisando ser atualizadas. Mais uma vez, uma questão de performance, e também de segurança aqui. O quarto pilar são os serviços. Na área de serviços, foi identificado durante o diagnóstico que precisava fazer uma alavancagem da implantação do financeiro. O que é isso, uma alavancagem de implantação? É um serviço que você já pega uma operação de um financeiro que já está funcionando na empresa e tenta ver pontos para melhorá-la. Isso pode incluir uma revisão do processo, pode incluir customizações, por exemplo, pode incluir integrações. Então você vai fazer um pacote de alavancagem somente no financeiro. Okay? Então nós vimos que tinha espaço para isso. Tinha espaço para que ele contratasse esse serviço. O segundo serviço é desenvolver processos mais elaborados de e-mail marketing e de sequenciamento de alerta. Uma coisa é você ter a ferramenta, o software. Outra coisa é você pegar esse software e usar de forma apropriada. Então ele precisa do serviço, já que ele não tinha todo esse conhecimento interno, e trabalhar melhor o e-mail marketing dele para integração. Contratar especialistas para isso. E para operacionalizar as sequências de alerta, para deixar mais fácil a operação para ele. Esse serviço ia ser muito útil para ele. Também foi percebido que a nova versão do RP trazia uma gestão acadêmica muito mais interessante do que ele tinha. E essa versão de gestão acadêmica estava tão avançada que não podia somente alavancar o que tinha. Tinha que reimplantar a gestão acadêmica com esse novo módulo na versão atualizada. Então ele teve que contratar os serviços da Soft House para apoiar uma reimplantação da gestão acadêmica. O próximo serviço foi negociar, na verdade de uma negociação de mudança de serviço do suporte, para incluir as bases de treinamento de produto em AD. Se lembra que nós falamos anteriormente que existia um valor que estava errado? Então ele poderia negociar para reduzir esse valor ou incluir alguma coisa no serviço de suporte.
Então, nessa negociação, ele poderia incluir, né, treinamentos em EAD que o fornecedor estava disponibilizando com certo custo. E isso ia fazer um bem enorme, né, para a operação da Ed Silver. Então, foi sugerido que negociasse com o fornecedor esse serviço. E também foi percebido que a implantação do Balance Scorecard era muito bem-vinda, né, para a operação da Ed Silver. E como já estava pago, então, melhor ainda, né? Então, eu já tinha pago tanto o produto como o serviço. É só acionar o serviço e terminar executando a implantação. E agora, indo para o quinto e último pilar dos ecossistemas, vamos falar dos conteúdos. Foi percebido que havia necessidade de treinar 1 ou 2 técnicos em DBA, ser administrador de banco de dados. Ele vai ter uma operação muito mais parruda, muito mais avançada com o banco de dados, e os técnicos deles não estão capacitados para lidar com isso. Então, tinha muitos problemas que ocorriam porque não estavam qualificados para isso. O segundo ponto, que eles iam passar por uma reimplantação da gestão acadêmica, foi percebido que os profissionais da área precisavam fazer algum treinamento em gestão acadêmica para aproveitar melhor o que o RP podia trazer. Então, ele tinha um gap de conhecimento, né, e conteúdos nessa área, através de treinamentos, seja ele qual for, ia ser muito benéfico para a empresa. Também foi percebido que a base de produto estava muito suja, ou seja, tinha muito produto que estava cadastrado, né, dentro do RP, que estava errado, já estava em desuso. A empresa não estava mais vendendo esse produto, eram produtos antigos, até com estruturas antigas, né? Só que isso atrapalhava bastante a operação do pessoal e tinha risco também de ser colocado no site diretamente um produto que está fora de linha. Então precisava fazer uma limpeza boa na base de produtos para trabalhar somente com os produtos adequados, né, e parametrizar os produtos antigos para guardá-los, mas não utilizá-los mais. Durante o diagnóstico também foi visto que a base dos professores, o cadastro dos professores estavam errados e precisava também fazer uma boa limpeza nesse cadastro. Os professores são fornecedores essenciais para a escola profissionalizante. E ter uma base adequada de professor é fundamental para a operação. Em relação também ao conteúdos, era necessário treinar os gestores da empresa em Balance Scorecard. Eles não conheciam a metodologia. Eles não sabem como trabalhar, utilizar essa ferramenta. Então, precisava buscar um treinamento para esses gestores, né, junto com a direção da empresa, sobre Balance Scorecard. Com isso, ele teria um resultado muito melhor quando fizesse a implantação desse sistema especialista. O diagnóstico foi feito, uma série de informações foram passadas para a Ed Silver, né, e tudo focado em ecossistema de RP e não numa mudança de RP em si. Ok? E quais são os ganhos esperados com isso? A expectativa é que tenha aumento das vendas. Você vai ter um e-mail marketing mais eficiente, vai ter um site vendendo produtos muito melhor. Então você também vai ter um relacionamento com o aluno muito bom, que pode aumentar as vendas também, por indicação. Então, essa mudança que o diagnóstico está sugerindo vai aumentar as vendas. Também, um ponto que não foi colocado inicialmente, mas que o diagnóstico apontou, é um aumento expressivo da produtividade da equipe, podendo até gerar redução de alguma pessoa do quadro, certo? Então, isso vai cair muito bem. As pessoas vão ter uma sensação muito boa de como usa o RP numa velocidade apropriada, por exemplo. Melhoria expressiva da qualidade no atendimento dos alunos, com aplicação mobile, com todo o relacionamento sendo feito por site, as customizações que foram colocadas, vai ter uma melhoria muito significativa da qualidade. Então,
Isso é um resultado bem favorável. Uma grande facilidade nas mudanças do processo. Se adotar o BPMS, essa facilidade vai ser enorme. Então, foi percebido que a Ed Silver é uma empresa extremamente dinâmica, muda o tempo todo as suas operações. Então, ela não pode ter um RP com a camada de negócios estática. Tem que ter uma dinâmica nisso. E para quem faz isso é uma ferramenta de BPMS. E melhorias expressivas, né, no processo de tomada de decisão, principalmente com o Balance Scorecard. O Balance Scorecard vai ajudar bastante, além também da integração e todas as operações, todas as mexidas que estão associadas ao ERP vão dar base suficiente para melhorar as tomadas de decisão. Também esse item também não foi notificado desde o início pela Ed Silver, mas vai ser uma consequência extremamente positiva. Talvez até mais positiva que todas as outras. Isso que aconteceu aqui foi um breve resumo, né, de um diagnóstico numa empresa. Um diagnóstico de uma escola profissionalizante em que nós atuamos nos 5 pontos dos ecossistemas de RP e não mexemos no RP. E conseguimos ter resultados muito positivos. Então, esse estudo de caso é para você vivenciar melhor o tema. Você poder ter a visão prática do que acontece quando falamos sobre ecossistema de RP. Ficamos por aqui. Eu quero muito que esse estudo de caso tenha sido útil para você. Passe esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Estude os outros materiais. Aqui na tela, algum lugar na tela, você vai ter link para outros materiais sobre ecossistemas de RP. E esse estudo vai complementar a sua formação. Ok? Por favor, dê um joinha, um like aqui nesse vídeo, caso você tenha gostado do vídeo. Participe do meu canal do YouTube, que vamos ter constantemente novos vídeos sobre esse assunto. Okay? Sobre estudos de caso de temas relacionados a RP. Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.